quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática? Então, vamos lá! Hoje o nosso papo vai ser sobre números naturais. Para começar já a nos organizar, organize-se aí no seu espaço e separando para nós seu material básico de anotação e também, se você tiver aí, canetinha, tesoura, as fichas numéricas. Vamos usar algumas fichas numéricas. Lembram-se daquele material que a gente ia guardar na caixa matemática? Se tiver aí, pode pegar também. Uma caixa de ovos vazia e 6 palitinhos de churrasco se você tiver aí em casa. Joia? Então, um tempinho lá para você separar o material. Prontinho? Então, vamos começar a nossa aula. Já pode pegar o seu caderno, colocar a data de hoje e o nosso conteúdo que é números naturais. Um tempinho lá novamente. Então, vamos embarcar nessa aventura matemática aí de hoje, começando pelo relembrando. Sempre lembramos da aula anterior e vocês conheceram na outra aula a história da Elise, o livro A Visita. Lembram-se? Vocês viram lá com a Maria Teresa que a Elise tinha muitos medos na sua vida, até que ela se abriu a possibilidade aí de um novo amigo, o Emil. Fizeram aviõezinhos de papel e muitas outras coisas. Então, a partir dessa história, olhem lá na tela, vocês trabalharam com o conteúdo de estatística, observando nos gráficos, quadros e tabelas, as informações relativas às histórias, às aventuras aí da Elise e do Emil. Por exemplo, observem aquele gráfico que está ali na tela. Ele está mostrando a quantidade de aviões de papel que cada um deles confeccionou. Qual deles, Emil ou Elise, confeccionou mais aviões de papel na cor azul? Exatamente, a Elise. Observe que a barrinha azul ali da parte da Elise está mais alta do que a barrinha da parte do Emil. É muito importante aprendermos a fazer a leitura das informações por meio dos gráficos. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho dos medos da Elise. Vocês lembram que ela tinha muitos medos, não é? Mas alguns deles se destacaram lá na história. Observem. Ela tinha medo de aranha, medo de gente
e até medo de árvore. Não deve ser nada fácil viver com tantos medos assim, não é verdade? E, para piorar ainda mais a situação, dá uma olhadinha nessas informações. Existem no mundo cerca de 40.000 espécies de aranhas catalogadas, espalhadas por praticamente todos os ambientes terrestres. 40.000 espécies catalogadas. O que será que significa isso? São as espécies que já foram descobertas, né, pelos cientistas, já foram estudadas, registradas, mas possivelmente existam ainda muitas outras que nós ainda nem conhecemos. Mais uma informação, olha lá. A população da pequena cidade em que Elise vive é de mais de 50.000 pessoas. É muita gente, embora seja uma cidade pequena, é muita gente, afinal, a Elise tem medo de gente, lembra-se? Então, tem muita coisa para ela ter medo aí, hein? Outra informação. Preocupada com as mudanças climáticas, a população da cidade se uniu em uma ação para plantar mais de 15.000 árvores só na cidade da Elise. Não dá, né, Elise? Vamos ter que superar esses medos. Vamos enfrentar, junto com a Elise, todos esses medos? Só assim eles vão ficar menores e a gente vai conseguir seguir em frente, né? Tanto a Elise com os medos dela, quanto nós com a nossa matemática. Vamos lá? Olha essa primeira situação envolvendo os medos aí de aranha. Existem no mundo cerca de 40.000 espécies de aranhas. Qual dos números mais se aproxima dessa quantidade? Qual daqueles números da alternativa A, B e C é o número que mais se aproxima das 40.000 espécies, né? Do número 40.000? Qual você acha? É importante que façamos a leitura, né, correta de cada um deles. Observem lá. Na letra A, o número que está ali representado é o 39.486. Na letra B, 39.684. E na letra C, 39.864. Qual será desses três números, dessas três alternativas, que mais se aproxima do número 40.000? Bem, nós vamos nos prolongar um pouco mais nessa reflexão, nos aprofundando aí nos estudos das ordens de grandezas de cada um desses números. E para isso, hoje nós vamos conhecer ou rever, para quem já conhece, um instrumento de cálculo que é o mais antigo da história da humanidade aí, para se utilizar com números escritos na base 10 do sistema de numeração decimal, é o ábaco. Você conhece o ábaco? O ábaco, olhem só. Eu tenho um exemplar aqui do nosso ábaco. Veja que ele é formado por hastes e em cada uma delas a gente vai colocar um objeto, uma argola aqui que vai representar unidades naquela ordem. Nós temos aqui cada haste representando uma ordem diferente. Então aqui seriam as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Dessa forma, vejam só, se eu colocasse aqui duas argolinhas na haste correspondente à ordem das unidades e uma argolinha na haste correspondente à ordem das dezenas, eu estaria aqui representando o número. Qual é o número que tem uma dezena e duas unidades soltas? É o 12, exatamente. Dessa forma, representando os números, a gente consegue depois fazer também cálculos. Mas primeiro temos que aprender a representar. Você se lembra daquele material que a prof pediu para vocês separarem lá no início da aula? Se vocês tiverem aí à mão, então agora é a hora de usá-lo. Vocês vão aprender com a professora Lucilene a construir o seu próprio ábaco. Vamos lá?
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós vamos confeccionar um ábaco. Separou seu material? Se você não conseguiu, não tem problema. Presta atenção na explicação e depois você pode confeccionar, certo? Então, vamos lá. Nós vamos utilizar uma caixa de ovos, tá? Nós utilizaremos essa parte de baixo da caixa. E também utilizaremos palitos de churrasco. Eles serão as hastes do nosso ábaco, certo? Então, nós vamos aqui, com o palitinho, furar e encaixar cada um dos palitos em uma dessas cavidades onde a gente coloca os ovos, sabe? E nós vamos colocando aqui um a um. Se você não conseguir, peça ajuda de um adulto, mas é bem simples. Veja se eles ficaram bem firmes. E a nossa base já está prontinha, tá? Se você achar que não ficou muito firme, você pode prender com uma fita adesiva ou até com uma massinha de modelar aqui, para ficar mais firme cada uma dessas hastes que a gente colocou aqui, certo? Você separou uma canetinha? Em cada uma dessas hastes, nós vamos identificar qual é a ordem representada. Então, nós temos aqui a ordem das unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Certo? Eu trouxe aqui, já escrito, para facilitar. Então, unidade, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Prontinho o nosso ábaco. Muito fácil, né? Bom, mas agora nós precisamos também das argolinhas, né? Nem todo mundo tem essas argolinhas em casa. Então, como você pode fazer? Eu confeccionei as minhas com papel colorido, para que ficasse mais fácil para que vocês visualizassem. Mas se você não tiver, você pode usar qualquer tipo de papel. Eu tenho aqui uma folha de caderno. Pode ser de um caderno que você não use mais, um caderno antigo. A folha pode até estar usada, não tem problema. Você também pode utilizar aqueles encartes do mercado. Pega uma parte daquele encarte e a gente pode fazer nossa argolinha. É muito simples. Eu vou utilizar aqui um dos palitinhos para me ajudar na confecção. Nós vamos enrolar esta folha na diagonal, assim. Vou usar na mesa aqui para ficar mais fácil. Opa! Vamos começar de novo. Foi. Ótimo. Agora sim. Vou terminar de enrolar aqui na mesa. Quando chegar no final, eu vou colocar apenas um pinguinho de cola para ela não soltar. Aí, fiz um rolinho. Agora eu vou apertar bem para achatar este rolinho aqui. E agora, vou fazer a nossa argolinha. Utilizando o dedo, eu vou enrolando. Vou colocar mais um pinguinho de cola para ela não soltar. E vou enrolar em volta do meu dedo, assim. Quando chegar no final, mais um pinguinho de cola. E a nossa argolinha está pronta.
Você pode confeccionar várias para que você possa registrar várias quantidades no seu ábaco. Prontinho. Certo? Se você não tiver desta caixa de ovos e não tiver os seus palitinhos de churrasco, você também pode utilizar aquelas bandejinhas de ovos e os seus lápis de cor. Certo? Bacana, né? Quero ver todo mundo com o seu ábaco em casa. Combinado? Gente, que bacana, não? Olha que material interessante e que você pode ter aí à mão na sua casa. Bem, então vamos aprender a utilizá-lo, né? Nós vamos representar cada um daqueles números que estamos analisando para descobrir qual é que mais se aproxima do 40.000. Vamos representar cada um deles aqui no nosso ábaco. Vamos lá? Eu vou fazer aqui e vocês podem fazendo junto comigo. Então, o primeiro número, observem lá na tela, 39.486. Como é que ficaria a representação desse número aqui nesse nosso instrumento aqui no ábaco? Perceba que esse número tem várias ordens e nós começamos a representar pela ordem das unidades. Observem lá no seu ábaco qual é a haste correspondente à ordem das unidades. No número 39.486, quantas unidades soltas nós podemos observar? Qual o algarismo que ocupa a ordem das unidades? Olhem lá na tela. É o último algarismo, é o 6. Então, nós vamos representar aqui no nosso ábaco, ali na haste correspondente à ordem das unidades, colocando 6 argolinhas. 2, 3, 4, 5, 6. As 6 unidades já estão ali representadas. Observando novamente o número lá, 39.486. Algarismo que ocupa a ordem das dezenas é o 8. Então, vamos representar com 8 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já temos, portanto, na ordem das unidades representado aqui 6 unidades. E na ordem das dezenas, 8 dezenas. Por enquanto, conseguimos formar aqui o número 86. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas lá naquele número? Isso, é o 4. Então, 1, 2, 3, 4 argolinhas na ordem das centenas, representando aqui 4 centenas ou 400. 486. Ainda faltam mais 2 ordens. Próxima é a ordem das unidades de milhar. E essa tem bastante, hein? São 9. Vamos lá, 9 argolinhas na ordem das unidades de milhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Representando aqui 9 unidades de milhar, ou seja, 9.000. E, para finalizar esse primeiro número, o número é 39.000. Então na ordem das dezenas de milhar, precisamos colocar quantas argolinhas? 3. 1, 2, 3. 3 argolinhas representam aqui 3 dezenas de milhar, ou seja, 30.000, formando o número 39.486. Olhem lá na tela. Então, temos 6 unidades que compõem esse número, 6 unidades soltas, 8 dezenas soltas ali, organizadinhas, 8 grupos de 10, 4 é o algarismo da ordem das centenas, 9 o da ordem das unidades de milhar e 3 das dezenas de milhar. 39.486. Continuando então, agora temos a tarefa de representar o próximo número,
39.864. Vamos partir do que já está colocado aqui do número anterior. Observe que já temos 3 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar. Agora, quantas centenas tem esse número? Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas? Vejam lá na tela. Isso, é o 8. No número que nós tínhamos representado anteriormente, o algarismo das centenas era o 4, não é? Então, nós podemos completar com mais 4 argolinhas. 1, 2, 3, 4 argolinhas. Não teremos mais 4 centenas, e sim 8. Então, já estamos nos aproximando desse novo número, 39.864. Vamos ter que alterar o algarismo das duas últimas ordens também. É 60. Eu quero que tenha apenas 6 dezenas. Então, basta que eu tire 2 dessas argolinhas e aí eu passarei a ter 6 dezenas. Olha lá. E o algarismo da ordem das unidades é o 4. Ah, eu tinha 6 no número anterior. Não tem problema. Basta que eu tire 2 argolinhas e a quantidade de unidades soltas passará a ser de 4. Está aqui? 39.864. Olhem lá na tela. 4 unidades, 6 dezenas, 8 centenas, 9 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Mais um número representado aí no nosso ábaco. Vamos ao terceiro e último número dessa primeira problematização aí. Agora, queremos representar o 39.684. Que reorganização terá que ser feita aqui para que a gente consiga essa representação? Vamos ver? Bem, 3 dezenas de milhar e 9 unidades de milhar. Até aí, não precisamos alterar. Centenas agora terão que ser 684 ao final do número. Então, 6 centenas. Basta que eu tire 2 argolinhas. Então, ao invés de 8 centenas, nós teremos 6. Já vamos alterar aqui. Ótimo. Nos aproximamos ainda mais do número. Agora, na ordem das dezenas. Dezenas, para esse número que está ali na tela, são 8. 8 dezenas organizadinhas e nós tínhamos 6 apenas. Não tem problema. Completamos com mais 2 argolinhas. Mais uma dezena e agora ao invés de 6 dezenas, nós teremos 8. Olha lá. Por fim, temos agora o algarismo das unidades. Quantas são as unidades? 4 unidades soltas. Já é o que tínhamos do número anterior, então representamos aqui 39.684. Olha lá na tela. 4 unidades, 8 dezenas, 6 centenas, 9 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Essa é a organização do sistema de numeração decimal de 10 em 10, que faz com que tenhamos aqui diferentes ordens, diferentes agrupamentos numéricos. É importante que nós lembremos que são, na verdade, 39.684 unidades ao todo. Mas essas unidades todas estão sendo organizadas em grupos de 10, de 100, de 1000 e de 10.000. Joia? E recebem aqueles nomes das ordens ali que nós organizamos. Bem, agora observem lá na tela. Nós tínhamos que decidir qual desses 3 números mais se aproximava do número 40.000, não é verdade? E como é que a gente vai saber qual deles mais se aproxima? Percebam que são números muito próximos, escritos inclusive com os mesmos algarismos. Para fazer esse tipo de comparação numérica, nós iniciamos da maior ordem. Observem as dezenas de milhar lá no quadro.
todos eles têm 3 dezenas de milhar. Tem a mesma ordem de grandeza aí nas dezenas de milhar. Então, só olhando por essa ordem, não dá para decidir qual é o maior. E nas unidades de milhar? Também. Cada um deles tem 9 unidades de milhar. Percebam que na classe dos milhares, todos os 3 números têm 39. 39 mil e alguma coisa. Esse restante do número corresponde à parte da classe das unidades simples. É essa parte que nós vamos ter que analisar agora para decidir qual número é o maior. Ordem a ordem, iniciando da maior. Observem lá a ordem das centenas, portanto. Na primeira linha, o número tem 4 centenas. Na segunda linha, o número tem 8 centenas. E na terceira linha, 6 centenas. Qual é maior? Claro, 8 centenas é maior. Portanto, já está decidido. Esse é o maior número. Olhem lá. O maior número e que mais se aproxima das 40 mil espécies de aranha. Lembram-se que era sobre isso que o problema falava? É o 39.864. Se a ordem maior já supera os demais números, nem precisamos comparar as seguintes, ok? Você sabia que as aranhas são muito importantes para o equilíbrio ecológico, pois ajudam a reduzir significativamente a quantidade de insetos no planeta? É fundamental. Todo bichinho é imprescindível aí para o equilíbrio da natureza, né? E com as aranhas não é diferente. Então, Elise, vamos superar esse medo, tá? Vamos em frente. O próximo medo da Elise era de... Gente, puxa vida, a população da pequena cidade em que Elise vive é de mais de 50 mil pessoas. Então, vamos pensar aí a respeito dessa segunda situação. Tem algumas pistas para a gente saber qual é o total, né, da população da cidade da Elise. A primeira delas é que essa quantidade é maior do que 50 mil pessoas. Para que a gente possa ter noção dessa ordem de grandeza aí, nós vamos identificar as ordens numéricas, começando da ordem das unidades, começando de trás para frente ali. Então, eu vou colocar aqui a identificação das unidades. E aí, então, das dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Olha lá. Bem, é um número maior que 50 mil. Puxa, já é bastante, né? Eu vou colocar os 50 mil aqui para a gente começar por ele. Então, 50 mil é um número que tem 5 dezenas de milhar e nenhuma unidade de milhar solta, ou centena, ou dezena, ou unidade. Essas 50 mil unidades ao todo estão organizadas em 5 dezenas de milhar, 5 grupos de 10 mil. Joia? Vamos à próxima pista. Olha lá. A quantidade que estamos buscando é representada por um número de 5 ordens. Bem, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Os 50 mil, por exemplo, é um número de 5 ordens, mas sabemos que a quantidade aí de pessoas na cidade da Elise é maior do que 50 mil. Qual seria o maior número que a gente consegue formar de 5 ordens? Qual vocês acham? Olha só, o maior número de 5 ordens seria um número com 9 dezenas de milhar. Além disso, 9 unidades de milhar. Também 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades soltas. Que número é esse? É o 99.999. Esse é o maior número de 5 ordens que podemos formar aí no nosso sistema de numeração decimal. Então, sabemos que o número que estamos buscando
está entre 50.000 e 99.999. Joia? Próxima pista. É representada essa quantidade por um número formado com os algarismos 1, 2, 3, 5 e 8. Ah, então não é esse número mesmo. Não é o 99.999. O número que estamos buscando utiliza-se apenas dos algarismos 1, 2, 3, 5 e 8. Basta que saibamos em que ordem, não é? Olha lá, vamos fazer algumas tentativas? Eu vou tentar colocar na ordem. 1, 2, 3, 5 e 8. Este número que acabamos de formar aqui é o 12.358. Será que é esse? Não é esse. Lembra-se que o número que estamos buscando é maior do que 50.000? Então, não pode ser 12.000. Bem, se é maior do que 50.000, então eu sei que tem que ter pelo menos 5 dezenas de milhar. Aqui. Vamos alterar essa posição. Aqui nós temos os 52.318. Será que é ele? Bem, é um número maior que 50.000? É. É um número de 5 ordens? É. Ah, então acho que é ele. Por outro lado, se eu apenas alterasse aqui a ordem, a posição desses dois algarismos, eu já teria um número diferente, 53.218, que também atende às duas últimas condições, não é? Puxa vida, vamos depender de mais uma pista. Olhem lá. Ah, agora ficou mais fácil. Corresponde ao antecessor de 51.329. Então, vamos ver aqui quem é esse número antecessor de 51.329. Já temos aqui, pela posição das ordens, 51.000. 51.328. Ué, não era 351.000? 51.329? Ah, mas é o antecessor, é um número antes, não é? Então, é exatamente esse, 51.328. É um número formado por 5 ordens, é um número maior que 50.000 e é o antecessor de 51.329. Descobrimos, puxa, é muita gente mesmo para Elise ter medo, né? Não dá. Vamos em frente. Olha lá, agora você vai registrar aí no seu caderno este número que acabamos de montar, 51.328, com as suas respectivas ordens ali identificadas e responder a pergunta. Bem, na cidade de Elise vivem quantas pessoas? Como é que fazemos a leitura dessa quantidade toda de pessoas? Registra lá no seu caderno.
prontinho o seu registro lá? Vamos conferir como é que ficou? Na cidade de Elise vivem 51.328 pessoas. Joia? Muita gente, né? E olha só, atualmente estima-se que a população mundial esteja perto de 7 bilhões de pessoas. Que número é esse? 7 bilhões. Olha só. Então, nós temos aqui os números, as ordens numéricas se organizam em classes. As 3 primeiras ordens, unidade, dezena e centena, se referem ali à classe das unidades simples. Em seguida, vem mais 3 ordens, correspondente à classe dos milhares. E depois dos milhões, para daí, então, chegar na classe dos bilhões. 7 bilhões de pessoas seria representado matematicamente dessa forma. É muita gente, né? Não dá para ficar com medo, Elise. Não adianta. Vamos lá. Terceira situação. Várias cidades vizinhas à cidade de Elise também participaram da proposta de plantar mais árvores. Vamos ordená-las de acordo com a quantidade de árvores plantadas. Olha quanta árvore! Lembro que na cidade dela era um pouco mais de 15 mil, mas nos arredores, vejam quantas árvores estão sendo plantadas. Vamos ordenar, então, essas quantidades todas? Temos ali, primeiro, em ordem crescente. O que significa isso? Você lembra, hein? Exatamente. É uma organização numérica em que os números apenas de um para o outro crescem, não é? Vamos lá? Então, nós temos aqui todas aquelas quantidades que estão ali na tela referente às árvores nas cidades vizinhas e nós vamos organizá-las em ordem crescente. Vocês me ajudam? Se é crescente, o primeiro número que eu vou procurar aqui será o maior ou o menor? Será o menor, né? Porque depois dele, todos os outros devem ser maiores. Qual desses números será que é o menor? Vamos observar? Olhem lá. Temos aqui 20.049. Ele tem, vamos começar comparando a maior ordem. A ordem, então, aqui das dezenas de milhar. 2 dezenas de milhar, 1 dezena de milhar. Esse aqui é menor do que o número anterior, não é? Então, vamos separar aqui, ó, esses 2 números são maiores. Tem 2 dezenas de milhar, esse aqui também. Comparando esses 2. Vamos lá? 16.947, 17.907. O menor dentre eles é o 16.947. Seguido, sem dúvida, pelo 17.907. Seguindo, continuando essa ordem crescente, qual desses outros 3 números será que vai completar? Que vai ser o seguinte aqui. 20.409, 20.115 ou 20.049? 20.049, não é? Porque o algarismo das centenas desse número é menor do que dos outros 2. E, entre os outros 2, qual será o menor? 20.409 ou 20.115? 115, porque o algarismo das centenas é menor, pelo mesmo motivo. Então, aqui nós temos as árvores, as quantidades aí ordenadas em ordem crescente. Observe lá na tela. Ordenando cada um desses números, sendo que o seguinte é sempre maior do que o número anterior, foi organizada a ordem crescente. E a decrescente? A decrescente seria exatamente o oposto, não é? Olhem lá. Então, 20.409 é o primeiro, porque na ordem decrescente, iniciamos sempre pelo número maior, seguido de 20.115, 20.049, 17.907 e 16.947. Bem, então, olha só, com a ajuda de seu amigo Emil, Elise está vencendo seus medos. Passou a ter coragem para enfrentar o mundo e agora multiplica alegrias e histórias para contar. Que bom, né? Porque
Eram tantos os medos da Elise que ela vivia muito triste. Agora sim. E agora é a hora do nosso quiz. Atenção com a professora Lucilene para as perguntinhas finais. Oi, pessoal! Tô de volta aqui agora para o nosso quiz. Prontos para as nossas perguntinhas? Então vamos para a primeira. Na vizinhança de Elise havia 125 árvores. Isso corresponde a qual das decomposições que aparecem ali nas nossas 3 alternativas? Se nós considerarmos as ordens do número lá no 125, nós teremos 1 centena, 2 dezenas e 5 unidades. Então, a resposta certa é a letra C. Isso mesmo, muito bem. Próxima pergunta. Elise representou o número da casa em que mora com fichas numéricas. Identifique qual é esse número. B. Elise utilizou as fichas com 1.505. Puxa, essa ficou muito fácil, hein? Qual das 3 alternativas tem esse número? Isto, letra A, 1.505. E agora a nossa terceira perguntinha. O número da casa de 1.000 era 5 unidades maior que o da casa de Elise. Se Elise morava no número 1.505, qual o número da casa de Emil? Se o número da casa de Emil tinha 5 unidades a mais, então nós temos que adicionar 5 ao 1.505. Qual das 3 alternativas será a resposta certa? Letra C, 1.510. Certinho? Vamos nos preparar então para finalizar a nossa aula. Vamos lá então? O que nós aprendemos hoje? Bem, aprendemos que os algarismos têm valores diferentes conforme a posição em que eles estão no número. Aprendemos também a comparar e ordenar números, observando suas ordens numéricas e, claro, que é possível enfrentar e diminuir os nossos medos. Joia? Por hoje era isso. Fiquem bem e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!